A análise corporal, ela atua de uma forma muito importante nessa questão da manutenção do equilíbrio pessoal, né, de nós como seres humanos e do equilíbrio das relações. Quando a gente consegue identificar os nossos padrões e entender como a gente funciona, a gente passa a ter mais empatia com o outro. A gente passa a entender que o outro também tem a forma de funcionamento dele e isso facilita na interação, né? E criar uma ferramenta que, inclusive, foi comprovada cientificamente a sua eficácia. Que isso para a gente, que é analista, sim, é uma grande celebração. Então, comprovar cientificamente que o mapa do caracteres, que é a ferramenta que nós analistas usamos para conseguir medir os traços de uma pessoa e fazer a análise corporal, traz muita confiabilidade no método da análise corporal e a segurança em utilizar. Essa ferramenta, ela realmente, ela mede os traços e, sabendo os traços, consegue entender a forma da pessoa pensar, sentir e agir. Isso traz para nós uma certa autoridade até na profissão, né? De aplicar. Os benefícios vêm desde o autoconhecimento, insights profundos da forma dos conflitos internos, principalmente, a forma de pensar, sentir e agir. Então, a análise explica os porquê desses conflitos, desses medos, de onde vem. Então, quando você entende que aquela dor, aquele medo que você tem é porque você tem um traço mais acentuado, mas também você tem recursos incríveis, superpoderes, né, que esses traços trazem para você, fica mais leve, abre um leque assim de possibilidades. Desde as coisas mais simples, a pessoa falar, gente, eu saber que eu posso chorar, que eu sou chorona, mas que isso não é um defeito, é um recurso, tirou um peso. Eu posso falar não conseguia. Já conversei com pessoas que nunca tinham falado não na vida. Imagina o peso de nunca falar não. Imagina o quanto isso, um pouquinho mais fundo, não engorda uma pessoa, engolir os nãos, principalmente quem tem oral e masoquista. Você vai compreender a sua forma de pensar, sentir e agir e usar como uma ferramenta de manual de instrução para você entender por que essa dor, quais são suas habilidades, tem uma situação que você está passando, por que você está com medo, o que você precisa fazer, porque se o traço está nessa dor, que é esse medo, como fazer isso para resolver aquela situação? Que a gente entende que muitas vezes o que a gente acha que é defeito são habilidades, né? Isso é libertador, né? Acho que essa é a grande libertação que a análise traz. É explicar como você funciona, que você não precisa tentar se encaixar para caber em algum lugar. Que você pode ser você. Quando você tenta se encaixar em algum ambiente distinto do qual o seu padrão de funcionamento ele foi programado para agir, isso tem um custo emocional alto, né? E isso acaba refletindo em diversas áreas da sua vida. De repente, a análise ela é libertadora por trazer respostas de fato, né? A análise corporal, ela trabalha situações circunstanciais. O que significa uma situação circunstancial? É aquela situação, aquele conflito ou aquele problema que a pessoa está passando hoje. É pontual. Embora toda situação circunstancial tem um padrão, né? Porque a pessoa tem um padrão de funcionamento, que os traços caracteres vai mostrar esse padrão de funcionamento. Mas o foco da análise é trabalhar aquela situação que a pessoa trouxe, que ela está vivendo nesse momento presente da vida dela. A análise não cura nada, ela não trata nada, ela te traz uma autopercepção de quem você é, uma percepção da sua relação com as pessoas e como você percebe o mundo. Sua forma de pensar, sentir e agir. Vai trazer percepções profundas? Vai. Mas ela mostra caminhos. O caminhar, claro, é pessoa. É uma placa. A placa mostra o caminho, mas não teletransporta a pessoa até o lugar. A análise corporal mostra o caminho. Se você está disposto a fazer o que precisa ser feito, vai ter um resultado muito, muito transformador. Não é cura, não é tratamento, é um olhar, uma descoberta. Nossa, descobri que existem esses traços, descobri que existem 5 bonequinhos dentro de mim e que eles interferem na minha forma, na minha vida, na minha relação com as pessoas e comigo mesmo. É um despertar, não é? Eu digo que a análise, ela é como se nós estivéssemos navegando em um amplo oceano, ela é o primeiro mergulho.
A gente não consegue chegar nas camadas mais profundas sem dar o primeiro mergulho. Então, ela traz esse insight inicial, essa percepção inicial de como eu sou, né? O meu manual, como que eu fui, como que a minha mente, ela recebe as ações externas e como que ela tende a agir, né, em determinados meios. A grande importância, assim, da análise é que ela consegue medir o percentual que você tem de cada um desses traços. Cada traço tem a sua característica, né? E aí a gente fala sobre a zona de recurso e a zona de dor, né? O que seria isso? A zona de dor é quando você tem habilidade, só que você não as reconhece como são. E a zona de recurso é você reconhecer todos os seus traços e cuidar de todos eles. Como a Gisele comentou, são ações simples que a gente pode executar no nosso dia a dia que fazem toda a diferença. É o efeito paralelo, não é, da análise corporal. Então, ela consegue sim apoiar na cura, mas ela apoia. E ela não é a função realizadora. Então, o analista, ele não vai fazer a função do psicólogo, ele não vai fazer a função do psiquiatra, do psicanalista. Ele vai despertar, né? Então, às vezes eu não enxergo como eu sou. Eu tenho uma forma de agir que eu acho que é um defeito. A análise vem para te mostrar que isso não é um defeito, que isso é um superpoder. E aí sim você vai dar mergulhos mais profundos, se necessário. A análise corporal, ela serve para quem tem diagnóstico de TDAH, TEA. É possível fazer análise com pessoas com esses diagnósticos, Zé? Qualquer pessoa, né, a partir dos 7 anos de idade, vai ter esses 5 traços já formados. Então, todo mundo, né, pode fazer sua análise corporal. O analista, ele não vai adentrar no diagnóstico ou algum transtorno da pessoa. Ela vai cuidar dos traços, ver o que está na dor, o que está no recurso, como trazer um traço por recurso. A pessoa vai trazer a situação que quer resolver, o que quer entender. Às vezes, no diagnóstico, pode pôr os traços na dor também. O analista nunca vai adentrar no diagnóstico da pessoa, ele vai se atentar ao que ele faz, que é medir os traços, fazer análise e cuidar desses traços. Então, acontece também, trouxe esses traços por recurso, algumas ações no dia a dia da pessoa, alguma uma mudança aqui, outro cuidado ali, a pessoa trouxe para o recurso aquele traço, ela ficou melhor. Aí isso refletiu também no diagnóstico que ela teve, dela ficar melhor. Aí pode achar, nossa, eu fiz e melhorou esse diagnóstico, esse transtorno. Melhorou os seus traços que estavam na dor. E acabou influenciando, porque uma coisa estava influenciando outra ali. Mas no diagnóstico, o analista não colocou a mão. É uma sessão de análise corporal. Então, por que a análise corporal consegue, então, nessa sessão, em uma sessão única, dar essa resposta? Porque o mapa de caracteres encurta um caminho enorme. Porque numa sessão sem ser análise corporal, sem utilizar um mapa de caracteres, só quem tem a formação que pode utilizar. Então, sem utilizar o mapa de caracteres, para acessar esses traços, vai pelo menos, arrisco dizer, 4 sessões para conseguir acessar esse padrão da pessoa, para conseguir entender o que está colocando aquela pessoa na dor, do que aquela pessoa está com medo. Porque muitas vezes, ou a pessoa não sabe expressar, ou se ela tem uma rigidez, uma psicopatia alta, ela vai se proteger. Ela não vai querer falar muito. Ela tem uma necessidade de controle, uma dificuldade de confiança, de confiar na pessoa. Como que eu vou dar tanta informação assim para essa pessoa? E o que ela pode fazer com isso? A análise não, a análise já abre, né? Como aquele livro da pessoa na sua frente. Você já mostra para ela. Então, isso traz até uma confiança, né? Essa pessoa sabe tudo isso de mim, de olhar no meu corpo, né? Então, ela acaba que encurtando esse caminho, encurtando umas 4 sessões ali, 3 sessões, para chegar quando a gente fala na raiz ali do problema, daquele problema, né, circunstancial que a pessoa trouxe. Então, é aí que está o diferencial da análise, conseguir, numa sessão, trazer as respostas, né? Dar respostas assertivas para resolver. Não querer na análise trazer o resultado que a pessoa precisa da vida dela, porque isso depende da pessoa. Querer, estar disposta, estar, de repente, numa camada, né? Às vezes, às vezes ela está numa camada tão, assim, iniciou aquele trabalho, que o pouquinho que já mudou foi bastante para ela.
respeitar esse caminhar da pessoa. A análise corporal é fantástica, ela traz respostas, né? Em outros tipos de análise você recebe perguntas, né? As pessoas te fazem perguntas sobre como você se sente, só que muitas vezes você não sabe como você se sente, você não sabe falar sobre aquele sentimento, ou você está tão na defensiva que demora muito tempo para ter a confiança para abrir ali, para mostrar ali os seus sentimentos, para mostrar o que te incomoda. E a análise corporal, ela faz esse efeito inverso, ela te traz as respostas. Ela diz como você funciona. E isso é libertador, ela encurta muito o caminho, né? E a gente tem muitos talentos e muitas habilidades. Mas de nada adianta a gente ter grandes talentos e habilidades e deixar eles escondidos e achar que eles são sempre defeitos, né? Como se a gente tivesse um grande tesouro e guardasse eles dentro de um baú e jogasse no fundo do mar, não serve para nada. Então, a natureza humana é perfeita. Cada ser humano é perfeito do jeito que é. E nós somos seres únicos, únicos e excepcionais. A gente foi criado com um DNA único, com um formato único. E a análise corporal ela trabalha nisso, nessa individualidade do ser, para que você consiga reconhecer em você o que te faz único, o que te faz especial. E quando você reconhece isso em você, você consegue ver no outro também. Você desperta para essa noção dentro das pessoas ao seu redor, né? Tipo, eu funciono assim, então eu vou ter mais empatia com o outro, porque eu entendo que o outro tem um padrão de funcionamento também, que muitas vezes é diferente do meu. E aí você passa a respeitar. E isso melhora isso melhora a sua vida de uma forma geral e as suas relações interpessoais, né? Então, ela traz reflexos em diversas áreas, de diversas formas. É como os nossos traços, temos tesouros, né, que nem sabemos que existe, nem não sabemos como utilizar, não sabemos como que interfere na nossa vida e de repente a análise traz isso, essa descoberta, né? A Elisa está perguntando como que eu faço para saber o meu traço. Como que ela faz para saber qual que é o traço dela, Gislaine? Então, nós analistas, a gente utiliza uma ferramenta que chama o mapa de caracteres. E através do formato do seu corpo, que são 6 pares que vão ser analisados, através da análise dessas 6 pares do seu corpo, a gente consegue trazer o percentual de cada traço que você tem. E através desse mapa, você tem uma devolutiva do analista, né? Que é o profissional capacitado a ler, digamos assim, aquele mapa. Porque toda pessoa é única. Mesmo com mapas semelhantes, cada pessoa, naquela combinação, tem uma forma de pensar, sentir e agir, porque ela tem a experiência de vida, né? Ela tem a percepção que ela tem do mundo. Porque a premissa da análise corporal é essas 3. Como você pensa, como você sente e como você age, que é influenciado pelos seus traços e caracteres. E também, se for o desejo, traz situações, conflitos que queira entender ou queira resolver nessa mesma sessão. Aí sim você já fica sabendo qual é o seu traço e esse mapa é encaminhado depois para você estar olhando ali sempre que precisar. A gente conseguiu trazer na live de hoje essa questão do que a análise resolve, o que ela não resolve, até onde a gente consegue ir nessa questão do despertar, que ela traz essa primeira camada, que o analista ele não entra nas áreas, em outras áreas, né? A gente não faz a função de psicólogo, a gente não faz a função de psiquiatra, psicanalista, a gente traz ali o mapa dos caracteres com percentual de cada um dos 5 traços que você possui, traz as respostas sobre a sua forma de pensar, sentir e agir, e isso pode estar refletindo em várias outras áreas da sua vida. Então, como efeito paralelo, ela pode sim melhorar situações circunstanciais que você está passando. E ela traz essa primeira luz, né? Como se você estivesse caminhando no escuro, a análise corporal ela vem ali como se fosse uma lanterna, trazendo a luz para o seu padrão de funcionamento, com o seu manual de instruções. Porque a proposta da análise corporal é essa, trazer respostas rápidas e assertivas, que é o principal objetivo da análise. Porque eu brinco até, quem tem um problema tem pressa.